que dá para acrescentar agora é sobre o que o Vilela tinha perguntado, a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus da fé, né? É que o Jesus histórico é aquilo que os historiadores tentam elaborar a respeito de quem seria o Jesus que viveu lá naquele tempo, né? Enquanto que o Jesus da fé já é mais a parte teológica que é aplicada a ele. O Jesus da fé, a diferença para o Jesus histórico é que o Jesus da fé ele foi sendo desenvolvido gradualmente conforme foi se desenvolvendo até o próprio cristianismo primitivo. Porque, por exemplo, até os evangelhos ali, eles têm uma certa perspectiva que é um pouco diferente a respeito de Jesus. Por exemplo, o evangelho de João ele já vai apresentar um Jesus que é muito mais divinizado do que os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E, em parte, isso acontece por causa de um desenvolvimento que estava ocorrendo na própria comunidade do cristianismo nascente. Então, o evangelho de João ele já é um documento que foi desenvolvido ali nos inícios do século II. Enquanto que os evangelhos sinóticos ele já é mais para o final do século I. Hoje a maioria dos exegetas e historiadores sobre cristianismo primitivo eles trabalham com a hipótese de que o evangelho de Marcos teria sido o primeiro a ser desenvolvido, mas ele é um evangelho que foi escrito ainda depois das cartas autênticas de Paulo, que nós encontramos ali, né? Então nós estamos ali a cerca de 40 anos de distância entre o que o Jesus histórico teria vivido e até esse evangelho ter sido escrito. E esse evangelho ele foi escrito por pessoas que ouviram falar de Jesus, que agora estão vivendo até uma cultura diferente. Porque o evangelho de Marcos ele foi escrito em grego, sendo que Jesus falava aramaico, é uma cultura diferente que ele está sendo desenvolvido. Depois nós temos o evangelho de Mateus e de Lucas, que hoje a gente trabalha com a ideia de que Marcos foi utilizado como fonte para desenvolver esses 2 evangelhos. Então já é uma linha a mais de transmissão ali, muitas vezes uma transmissão verbal, em que muitas dessas comunidades, quem conta a história, às vezes aumentam um ponto a mais, aumentam uma ideia teológica sobre uma coisa que talvez não era factual, mas que era importante para aquela comunidade, até que então já se desenvolve o Evangelho de João como última parte ali, que Jesus já é bem divinizado, né? Então essa é uma diferença que existe entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus da fé é esse construto que foi sendo desenvolvido de teologia em torno dessa figura histórica, Jesus, que existiu realmente ali, se existiu, como uma pessoa histórica real na Galileia daquele tempo, né, do primeiro século. Mas fala do arianismo, que essa história é interessante, de como como teve aquela briga para decidir se Jesus era filho de Deus. Na verdade ou se ele é era interessante Deus mesmo, que isso até é mais complexo ainda, porque até hoje os historiadores trabalham em relação à pesquisa do cristianismo primitivo, não com a ideia de que nós temos um cristianismo primitivo, mas sim cristianismos primitivos, porque existiam várias perspectivas diferentes sobre como interpretar Jesus. Por exemplo, essa ideia do arianismo ela já é uma coisa que começa a surgir ali a partir do século III e vai ser resolvida no século IV, talvez até o finalzinho do século II. Mas antes disso nós tínhamos também uma parte do cristianismo que era um cristianismo judaico ebionita, que entendia que Jesus era simplesmente um homem normal, não existia nada relacionado a ele ser uma figura divina. Tinha outros já, que era uma vertente do cristianismo que entendia que Jesus seria só uma espécie de fantasma, assim, nem corpóreo ele seria. E até que surge então no IV século a ideia do arianismo, né, que é esse debate que vai ser resolvido no Concílio de Nicéia, que até o Henrique fez um vídeo sobre o Concílio de Nicéia. Esse eu também fiz só que o meu é um pouco mais antigo ali, que explica sobre essa disputa que existia entre se Jesus deveria ser considerado como uma pessoa criada ou se ele seria considerado como sendo o próprio Deus, né? Então isso é o que vai ser resolvido no Concílio de Nicéia. Mas a perspectiva sobre Jesus nos cristianismos primitivos realmente era bem distinta. Ela não havia uma perspectiva unitária. Cada um pensava de uma forma diferente. Alguns de forma muito mais elevada e outros já como somente uma pessoa que existiu, morreu e que muitos nem acreditavam na ressurreição. Existiam muitos diferentes ramos de pensamento cristão. De cristianismo. De cristianismo. Cristãos que não acreditavam na ressurreição. Sim, tinha. Como é o caso, por exemplo, do ramo dos ebionitas. Eles não os ebionitas. Mas foi Paulo de Tarso que reforçou a ideia da ressurreição. Sim, para Paulo era fundamental. É fundamental, né? Se não tiver... E também a ideia de Jesus divinizado, né? Isso para ele era o centro da fé dele. Até nas cartas do apóstolo Paulo ele escreve que para ele o que importa é o Cristo crucificado, que seria a teologia do que significou a crucificação do Cristo, né, de Jesus.
Por isso até mesmo que Paulo muito provavelmente não fala muito sobre os feitos que Jesus fez, porque isso não era importante para a teologia dele. Então, a questão de Jesus, da ressurreição de Jesus e da crucificação de Jesus, para Paulo, era muito importante. E o cristianismo paulino foi o cristianismo que vingou, né? Que é o que nós encontramos atualmente. Com várias modificações ao longo do tempo. É como se Paulo fosse assim, uma das pedras principais do que é chamado de proto-ortodoxia, que não é chamado de ortodoxia ainda porque ele não ganhou a batalha contra essas variedades, né? Mas depois a ideia que a gente tem, por exemplo, de trindade, a elaboração sobre a trindade, não é algo que você encontra em Paulo, por exemplo. Você pode encontrar ali um germe, uma possibilidade de leitura de algo que ele falou que vá nesse sentido, mas essas ideias mais específicas de trindade, aí a questão do arianismo, os dois aceitam a trindade, tanto os arianos quanto os anti-arianos, eles são trinitários. Eles acreditam que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ou pelo menos Pai e Filho. A Espírito Santo vai ser discutido mais, com maior profundidade, em um concílio posterior. Mas em Nicéia, eles acreditam que Jesus é Deus Filho e é Filho, consequentemente, de Deus Pai. O negócio é mais específico ainda, é que para um dos lados, Jesus foi criado por Deus, e por outro não, Jesus foi gerado, mas não criado. O que isso significa? Vai saber. Gerado, não criado. As discussões teológicas vão entrar em certos paradoxos que a gente fica desconfiado ao ler os textos que nem os próprios autores estão entendendo muito bem do que eles estão discordando. Eu fiz um debate aqui entre dois estudiosos sobre livre-arbítrio, que você fica louco com o rumo da conversa de pequenos detalhes que viram discussões de horas, cara. Se tem livre-arbítrio ou não, se ele é total ou não. E outra questão que a gente não está falando aqui é sobre Henrique Cristo. Se ele realmente existe... A gente pode discutir isso, eu estive lá, eu vi.